Olá a todos, bem-vindos novamente ao curso Brasil Atual, Relações Internacionais na Era Bolsonaro e na Revolução 4.0 do CERI, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bem, nessa aula nós vamos dar continuidade ao tema Era Lula versus Era Bolsonaro. Porém, esse é um tema no qual levanta muitas paixões, sejam elas ideológicas, partidárias, e uma série de discussões aí que muitas delas fogem da academia, Então, nós consideramos que seria interessante, antes de dar a entrada no tema, falar um pouco sobre análise de conjuntura. A análise de conjuntura é um método de pesquisa científica, um método feito pela academia, através do qual se estudam fatos dentro de um determinado período de tempo, sua evolução, e os fatores implicados. A análise de conjuntura ela é utilizada, essa base de estudo ela é utilizada não somente para a área de relações internacionais, também para a área de ciências políticas, economia, sociologia, filosofia, entre outras áreas. Até mesmo ela acaba sendo útil e sendo utilizada dentro de outros aspectos na área de marketing, publicidade e propaganda, também na área de comunicação, etc. Infelizmente, muitos têm deixado o lado científico dentro do estudo das posições políticas, partidárias, ideológicas de um governo, e entrado mais no modo empírico. Nós não queremos fazer isso, não queremos alimentar aí discussões baseadas na interpretação individual de cada um do mundo, mas sim dar ferramentas aos profissionais de relações internacionais, aos alunos do curso, de elaborar suas próprias análises de conjuntura. Então nós disponibilizamos aí um material que explica como é composto uma análise de conjuntura, e qual é a sua finalidade e como funciona uma análise de conjuntura. Uma forma muito rápida de simplificar o que seria uma análise de conjuntura é uma forma através da qual, mediante o uso de uma pesquisa, mediante o uso de um método científico, você faz uma análise da realidade dos fatores que a compõem, das dinâmicas que compõem essa realidade. Talvez o mais difícil de realizar uma análise de conjuntura é que esta deve ser objetiva, ou seja, você deve tratar de manter o máximo possível, de se abstrair o máximo possível da sua visão pessoal das coisas, da sua interpretação das coisas e analisar ali os fatos dentro de suas diferentes esferas que nós vemos ali no material. Uma forma que nós podemos resumir, explicar melhor, exemplificar melhor, por exemplo, quando nós vamos comprar um apartamento, nós podemos ver aquilo desde um ponto de vista passional, ou seja, como eu gosto do bairro, como as memórias que eu tenho desse bairro, ou porque eu sempre desejei morar nesse bairro, etc. Ou nós podemos ver isso desde uma forma objetiva, ou seja, a qualidade do imóvel, a valorização do mesmo, desvalorização do mesmo, a metragem, o tamanho do imóvel, minhas condições financeiras para pagar ou não. Ou seja, quando a gente fala de análise de conjuntura, nós vemos aí que a objetividade é uma forma de tentar fazer com que o estudo de um determinado fato siga uma série de critérios que possa ser utilizado como base para outros estudos. Então, é muito fácil para as pessoas do dia a dia criticar um estudo, mas na verdade o estudo ele não está ali para ser absoluto, ele está ali para fomentar análises, mostrar um estudo de um fato, e a partir disso você tem ali uma série de bases, através do qual, se você discorda daquele estudo, você pode utilizar essas bases de pesquisa, para contra-argumentar. Ou seja, no caso da gestão do Lula, houve um estudo da FGV, que citou a gestão Lula como a melhor gestão em termos econômicos para o Brasil. A FGV utilizou uma metodologia de estudo, estudou a conjuntura na qual se desenvolveu esse governo, estudou os fatores que implicam aí, essa própria conjuntura econômica do Brasil. Você pode não estar de acordo. Então, como você deve contra-argumentar? Não é através do achismo, falar, eu acho que não foi assim, ou a minha experiência pessoal não foi assim, ou porque eu conheço um fulano que não foi assim. Na verdade, o que você deve usar é a própria base desse estudo, Aí é importante muito a estatística, é muito importante a base de dados, E você, através disso, através dessa pesquisa, você contra-argumentar, dizer, não, mas olha, conforme essa base de dados utilizada, se você compará-la com outra, você tem tal resultado,
Infelizmente, a gente volta a reiterar, isso acabou caindo em desuso pela própria dispersão da informação na era da globalização, o que é um grande erro e que a gente aqui, né, não vai estimular, tudo pelo contrário, a gente quer que todo mundo seja capaz de realizar as suas próprias análises de conjuntura, uma vez que se espera que o profissional de relações internacionais tenha essa capacidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a era Lula. Para entender a era Lula, é importante entender que alguns fatores, né, você tem aí a formação desses fatores ou, né, a evolução desses fatores através do estudo da gestão anterior, né, de como ela influenciou algumas dinâmicas de poder dentro do Brasil, que é a gestão do Fernando Henrique Cardoso. De uma forma muito breve, nós teremos exercícios para explicar isso e para que vocês sejam capazes de fazer a própria análise de conjuntura de vocês, né, sobre a gestão do presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, mas nós temos que ver, no caso da gestão do Fernando Henrique Cardoso, houve, né, a estabilização da economia do Brasil através do Plano Real. O real era uma moeda, né, com valor fixo, né, depois, por uma série de problemas de conjuntura internacional, né, e crises, o real passa a ser uma moeda de flutuação, de livre flutuação de mercado, né? Ou seja, conforme aí a própria busca e demanda e oferta, perdão, e demanda de divisas, você tem aí a flutuação do real, né? Esse é um fator importante que nós veremos depois na gestão de Lula. Depois você tem que ver, o Brasil era um país que tinha uma alta dívida internacional, né? E como isso vai impactar dentro da gestão do governo Lula, o fator do Brasil ter na época, a maior dívida, né, internacional que um país podia ter no sistema internacional, né? Depois você também vai ver que o Brasil era um país que tinha uma política de alinhamento, né, e de dependência defendida por Fernando Henrique Cardoso, né, que passou a fazer pauta de sua política externa. Mas também, dentro da própria gestão de Fernando Henrique Cardoso, houve já uma tentativa e uma aproximação, né, aos países latinos e aos países do Mercosul. Alguns acordos, né, que foram muito criticados da era do PT, na verdade tiveram sua origem já na era do Fernando Henrique Cardoso, como, por exemplo, a aproximação de Cuba, né? Depois nós também teremos aí que levar em consideração taxas como o índice de desemprego, né, taxas como a inflação, para poder entender, né, qual era a situação do Brasil. E também os rankings internacionais. Por que é importante o ranking internacional? Nós temos que pensar que toda análise de conjuntura, por mais objetiva que ela seja, ela também, né, acaba refletindo uma forma de interpretar o mundo. Ou seja, não é o mesmo uma análise histórica feita por uma pessoa do Ocidente que pelo Oriente, mesmo que seja o mesmo fato, as mesmas condições, o mesmo cenário, a mesma base estadística, sempre vai ter ali um fator, né, que a gente tem que tratar de abstrair o máximo possível, mas ele sempre está, a academia reconhece isso, sempre ele está presente. Então é muito importante os rankings internacionais, porque se considera que a neutralidade deles é maior, né? Ou seja, se nós vamos falar da evolução econômica do Brasil, né, se houver essa evolução econômica mesmo desde órgãos oficiais, né, eu posso ver aí uma certa tendência, né? Mas já se eu vejo a mesma desde órgãos internacionais, observatórios internacionais, considera-se que existe ali um princípio de neutralidade. Embora também vamos reiterar que as próprias organizações internacionais, os observatórios internacionais também lidam, né, com essa grande questão, com esse grande paradoxo, né, do que são as interpretações, algumas delas não somente pessoais, outras são interpretações sociais, construções sociais de cunho histórico, cultural e religioso, né? Também um exemplo que a gente pode visualizar disso e como isso vai impactar no mundo atual e na gestão atual do Bolsonaro é, por exemplo, em relação aos alinhamentos do Brasil. Se a gente for estudar os alinhamentos do Brasil, a gente pode ver eles desde uma evolução cronológica, como nós fizemos, né, quando estudamos a política externa brasileira. Aí nós temos aí a importância de separar, né, o estudo e o método científico, né, da visão do senso comum e do achismo. Eu, como embaixador ou ministro de Relações Exteriores do Brasil, eu, dentro da minha visão pessoal, por ser de uma determinada religião, de uma determinada classe social, eu posso considerar que um alinhamento com o Estado de Israel vai ser bom para o Brasil, vai ser benéfico pelo Brasil, pelo fato de ser uma democracia no Oriente, pelo fato de eu ter uma base cultural e religiosa muito forte ali, é o Estado escolhido por Deus, etc., né? Isso é uma visão subjetiva, né, dentro da minha ação, né, em relações internacionais. Porém, se eu realmente sou um profissional qualificado de relações internacionais, eu devo fazer uma análise objetiva dessa questão. Então eu tenho que decidir se o Brasil vai se alinhar com Israel ou se ele vai manter uma política pendular entre Israel e os Estados Árabes. Como eu poderia analisar isso?
essa é a grande diferença do achismo, do senso comum, né, para o método científico, ou seja, eu tenho que colocar os fatores ali, estudar os fatores que compõem essa realidade. Então, por exemplo, qual é a balança comercial do Brasil, né, com Israel e do Brasil com os países árabes? Qual é o número de acordos que existe entre o Brasil, Israel e o Brasil e os países árabes? Né? Qual é o histórico de cooperação entre ambas as nações? Né? Qual é o fluxo de investimento? E também, outra coisa que nós devemos levar em consideração, qual é o impacto que pode ter, por exemplo, eu posso deixar de negociar com os países árabes e isso ter impacto em outros países que, mesmo não sendo árabes, têm uma grande representatividade da comunidade árabe, como, por exemplo, a Índia, né? Então, por isso é importante a gente ver, e dentro desse tema da era Lula, né, ver a importância das análises de conjuntura, de como elas se compõem, de como elas são feitas, para poder entender justamente esse passo, né, da gestão do FHC para a gestão Lula, analisar a gestão Lula e depois ver, né, como se montam as bases de análises para a própria projeção da gestão de Jair Bolsonaro. Então agradeço a participação de todos, eu peço que todos participem das atividades. Durante essa aula vai ser muito importante, né, a participação dos alunos, porque vão ser vocês os que vão fazer as próprias análises de conjuntura de como era o Brasil antes da era PT, durante a era PT, né, principalmente durante o governo Lula, e depois falaremos da transição de governo. Muito obrigado, até mais.